São todos convidados a morrer para viver a vida eterna. Bom, vamos aproveitar o ambiente já preparado, fazer a oração do Pai Nosso para darmos início aos trabalhos de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. É bom abrir isso aqui, né? Deixa eu dar uma força. Pronto. Melhorou aí? Entrou o arzinho, né? Senão isso aqui vira um forno. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso instituto que é de todos, para todos, e que se mantém em pé por uma ordem divina, por estarmos todos aqui de forma voluntária, trabalhando com boas intenções, totalmente desapegado e com muita seriedade. É um trabalho sério, realmente, é um trabalho embasado, é um trabalho que nós tivemos que aparar muitas arestas para desenvolver ele, para que não se tornasse algo com cara de religião, que não é esse o objetivo. Nosso objetivo é oferecermos instrumentos, ferramentas para a transformação pessoal daqueles que aqui vêm. Se estiverem interessados, se estiverem dispostos a fazer este bom combate, como dizia Paulo. Se houver esse interesse de buscar, de bater nessa porta para que ela se abra, o universo conspira, sim, a favor. E nós somos meros canais, meros instrumentos desse processo de transformação, como tantos outros que existem por aí também. Então, sejam bem-vindos. Você tem algum recado, Célia? Boa noite. Quero agradecer as doações que a gente vem recebendo do Bazar. O Bazar foi no sábado, graças a Deus foi muito bem. Continuar pedindo, né? Se vocês tiverem coisas paradas em casa, para trazer para nós. Bom, o Cláudio está falando, o Cláudio que trabalha com as marmitas, né? O Cláudio é maluco. A gente está com poucos voluntários lá para os trabalhos. Então, quem quiser se voluntariar, aos domingos, tá? Para a questão da marmita, é para fazer a comida, que seria das 10 às 15 horas, aos domingos. Uma vez por mês, né? Uma vez por mês. Tem toda uma agenda. Então, a Silvinha está na recepção, ela pode explicar para vocês como funciona, e depois ela vai passar para o Cláudio e para a Malu. Sejam bem-vindos. Quem quiser participar, vai ser muito bom para nós. Então, a leitura da noite. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente.
Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados como meu pai tem, e dá comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda muito longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matam-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Parábola do filho pródigo. Eu acho que todos conhecem, né? Todos já ouviram em alguém já, né? Alguma preleção, algum estudo sobre essa parábola, discursos e coisas e tal. Não sei se vocês já ouviram com a profundidade que é possível ser usada na interpretação dessas palavras. Então, nós vamos tentar fazer isso. Nós vamos tentar trabalhar com esses três personagens: com o pai, com o filho pródigo e com o irmão dele. São três personagens dessa parábola. Lembremos sempre que parábola não é algo real que aconteceu. São histórias, são contos, são mitos que têm o objetivo de trazer algum ensinamento oculto para despertar a consciência das pessoas, para facilitar o entendimento. Jesus, como um grande educador, parece que muito antes de Piaget, de Vygotsky, de Paulo Freire, ele já falava de construtivismo, de socioconstrutivismo, dessa coisa de fazer a pessoa olhar para o mundo e construir o conhecimento dele. Então, essa coisa de olhar para o mundo e construir o conhecimento é o que Jesus fazia, usando os elementos que existem no mundo, para que as pessoas pudessem entender. Então, ele criava histórias, criava parábolas. E uma dessas parábolas é a parábola mais famosa que essa parábola. Eu considero a mais famosa porque é a mais difundida, a parábola do filho pródigo. Embora só encontremos essa parábola em Lucas. Vocês não vão achar em João, em Mateus e nem em Marcos. Só Lucas contou essa passagem. Então é algo curioso.
Então nós vamos pensar, quem é esse pai? Esse pai abastado, dono de grandes propriedades, e que um filho o interpela dizendo, dá minha parte na herança, que eu quero conhecer lugares distantes, ter novas experiências. E ele, pois não, está aqui, pode ir. Ele pegou todos aqueles recursos e esbanjou. Aliás, pródigo quer dizer esbanjador. Se vocês procurarem um sinônimo de pródigo, é aquele que esbanja, perdulário, aquele que não economiza. Esse é o pródigo. Então ele fez isso. Ele pegou a parte da herança dele e se entregou a todo tipo de sensações, todo tipo de experiências, as mais grosseiras, e foi dilapidando todos esses recursos, essa herança. Até perceber que ele não tinha mais nada. E até perceber que aquela região que ele estava, aquela região distante, atravessava por uma fome muito grande. E aí ele começou a sentir fome. Precisou trabalhar, mas nem comida davam para ele. Ele começou a cuidar de porcos. E começou a sentir vontade de comer a própria lavagem que era dada aos porcos. Aí deu um estalo nele. Falou, não está certo. Vou voltar para a casa do meu pai. Vou dizer a ele que eu pequei contra o céu, contra ele, contra tudo, que estou arrependido e que se ele me aceitar pelo menos como funcionário, eu estarei feliz, porque ele trata os funcionários dele muito bem. E ele fez esse caminho de volta. Para surpresa dele, o pai o recebe com grande alegria, de braços abertos, com festa. Manda matar um novilho cevado. Faz aquela festa, manda colocar um diamante no dedo dele, colocar sandálias, as melhores roupas, e o recebe com muita alegria. O outro filho se revolta, se recusa a participar da festa, diz, eu não vou entrar, porque eu estou contigo todo esse tempo, trabalhando como um escravo, e nunca me deste nem um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. Ele falou, não, tudo que é meu é seu. Você esteve comigo o tempo todo. Agora ele estava morto. Ele estava morto e agora vive. Então isso é motivo de alegria. É um conto bonito. É um conto interessante. E ele pode ser abordado de várias formas. Mas nós vamos fazer uma abordagem usando esses 3 personagens. O primeiro é o pai. O que representa esse pai? Deus. Quem falou Deus? Falaram Deus aí, né? Exatamente, acertaram. É fácil dizer que ele é Deus. Mas o que é Deus? Quem tem essa resposta? A gente pode usar um conceito para explicar outro. Um conceito que a gente desconhece para explicar outro que a gente também desconhece. Então, continuamos na ignorância. O que é Deus? Pelo amor de Deus. Se a gente não souber o que é Deus, a gente não consegue nunca fechar essa equação. Então, Deus é esse homem representa Deus. Mas o que é Deus? Deus seria um ser, um personagem transcendente que está acima das nuvens lá, com o olho fixo em cada um de nós, a cada pecado que a gente comete, seria uma entidade? Não tenho essa resposta. E pasmem, ninguém tem. Se vocês pegarem o livro dos espíritos, os espíritos também não têm. Eles dizem, Deus existe, ponto. Não vá além disso. Não se perca em labirintos dos quais você não vai poder sair. Apenas creia. Eles nos convidam a crer,
na existência de uma inteligência suprema. Quando perguntam para Kardec o que é Deus, ele responde. Quando Kardec pergunta ao Espírito Verdade o que é Deus, o Espírito Verdade responde: causa, inteligência suprema do universo. Causa primeira de todas as coisas. Ok. Deus é a causa. Nós somos o quê? Ou a consequência, o efeito, não é isso? Se eu bato um tambor aqui, ó, o som que esse tambor vai emitir é o quê? É esse efeito. É a consequência da batida, não é isso? Se eu bater num pedaço de metal, vai fazer o mesmo som que eu produzi quando bati no tambor? Não. O som do metal pertence ao metal. O som do tambor pertence ao tambor. Deus é o tambor, nós somos esse som. Nós somos essa emissão de Deus. O homem, ele é o efeito de Deus, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. É o máximo que a gente pode entender de Deus. Então, Deus não é uma pessoa, Deus é um sistema inteligente, um sistema com princípios. O universo é esse Deus. Spinoza dizia que Deus, o Deus de Spinoza, é o mais próximo da perfeição quando se fala em explicar Deus. Porque ele diz que Deus é natura naturans, ou seja, Deus é a própria natureza, com todos os seus princípios, regras, ordem, com tudo aquilo que foi construído de forma inteligente. Então, Deus é essa natureza. Então, o homem integrado com essa natureza, ele está integrado com... Quando nós nos desconectamos dessa natureza, do natural, e entramos no ilusório, no artificial, nós estamos nos desconectando de... Foi isso que aconteceu com o filho. O filho me dá a minha parte. Não quero ficar aqui com você. Quero ter minhas próprias experiências. É o anjo caído, né? Tá lá no bem bom. De repente, não, tá tudo errado aqui, eu quero fazer do meu jeito. Aí ele cai. Então, a gente é mais ou menos, todo mundo é luciferino aqui, é anjo caído, viu, gente? Não se preocupa, não. A gente está num processo de ascendência. Então, esse homem saiu, falou, me dá minha parte, eu quero fazer do meu jeito, quero conhecer o mundo. E foi. Quanto mais ele chegava nessa terra distante, mais ele se distanciava de... E o que ele encontrava nesse distanciamento? Sofrimento, miséria, fome, dor. Então, isso é um alerta para nós, para todos que nos distanciamos daquilo que é essencial para as nossas vidas, que é essa própria natureza da qual nós nos desconectamos. Se a natureza, se Deus, ela funciona assim, existe um princípio do amor, e você não ama, você está se distanciando da natureza, se distanciando de Deus. Se existe o princípio do trabalho, e você não trabalha, não produz, você está se distanciando da natureza, se distanciando de Deus. Se existe um princípio de evolução e você não evolui, você está se distanciando da natureza, se distanciando de Deus. É simples assim. Deus é essa natureza com todas essas regras, é esse sistema. E se você pensa em transgredir esse sistema, burlar esse sistema, viver como esse filho pródigo, se apartar de tudo isso para viver a vida do teu jeito, atendendo, seguindo apenas os seus instintos mais primitivos, os seus desejos, aquilo que é ilusório, aquilo que é impermanente, aquilo que só vai te afundar. Se você viver no mundo apenas para dar aso para os desejos, você vai incorrer nos mesmos erros desse filho pródigo, que vai ser convidado, através da dor, a repensar. Preciso voltar para a casa do meu pai.
Preciso me integrar de novo com os princípios universais, com a própria natureza. Preciso entrar em harmonia com o mundo. Se existe o princípio do amor e eu não amo, eu preciso aprender a amar. Se existe o princípio da evolução e eu não evoluo, eu preciso aprender a evoluir. Se existem todos esses princípios e eu os transgrido a todos, então eu preciso deixar de transgredi-los e buscar fazer esse caminho de volta. Buscar minha ascendência espiritual. Buscar através do desapego, da renúncia, do desinteresse por aquilo que é mundano, por aquilo que é transitório, por aquilo que é material, deixar todo esse apego de lado e desenvolver interesse por aquilo que é eterno, por aquilo que não morre, por aquilo que eu vou levar. Esse é o pensamento. E esse terceiro personagem, que é o irmão dele, o que representa? Representa um outro nível de pessoas. Porque ele, em vez de estar feliz pelo irmão que saiu desse distanciamento ilusório da realidade, quando foi viver experiências grosseiras do mundo, ele, em vez de estar feliz pelo retorno dele, sentiu ciúmes. Como se ele dissesse, eu gostaria que ele continuasse longe. Ele não merece estar aqui. Quem merece estar aqui sou eu, que estou aqui trabalhando igual um escravo. Não é isso? Será que nós também já não sentimos esse tipo de coisa? De emitir julgamentos, de não aceitar que as pessoas prosperem, que as pessoas se realizem, que a gente acha que merece mais do que eles. Então, são reflexões que essa fábula provoca, essa parábola provoca. É importantíssimo nós fazermos essas reflexões. É importantíssimo a gente entender que Jesus tratou de uma única coisa, de ciência, não de religião. Jesus tratou de algo que é essencial para a nossa vida. É entender o nosso papel no mundo. É nos conhecermos. É desenvolvermos interesse por aquilo que está aqui dentro. Quando ele dizia que o reino de Deus está dentro de vós, e não está ali, não está lá, não está acolá, ele fazia esse alerta. Porque nós vivemos com os olhos para fora, para o mundo, sabe? Desenvolvemos desejos, cobiça, inveja, tudo que não presta quando você olha para fora. Tudo que não presta parte desse olhar para fora. Jung dizia, pelo amor de Deus, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então, o despertar da realidade, do entendimento, do autoconhecimento, o autodescobrimento passa por olhar para dentro. Porque é dentro da gente que estão todas as respostas. Eu não quero dar resposta nenhuma para ninguém aqui. Eu quero que vocês descubram por vocês, que vocês olhem para dentro. Tá certo? Então, vamos respirando profundamente. Trazendo a nossa consciência aqui para o ambiente. Primeiramente, vamos agradecer ao Pai da vida, Pai de amor e de infinita misericórdia, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade, por termos saúde, por termos um lar, pelo ar que respiramos neste momento, pelos nossos pais terrenos que permitiram a nossa chegada até aqui, pelo alimento que tivemos,
por toda a natureza, pelos animais. E vamos sempre nos lembrando que, por mais triste que estivermos, temos inúmeros motivos para agradecer, dentre eles algum destes que eu citei agora há pouco. E com esse coração eterno cheio de gratidão, nós vamos agradecer às equipes espirituais que se fazem aqui presente, que irão atuar no caso de cada um aqui, a toda a cúpula da casa, aos nossos mentores e amigos espirituais, que tanto fazem para que aqui chegássemos. E gratos que estamos, vamos envolver o planeta Terra com a nossa melhor energia e melhores intenções. Vamos visualizando a figura do Mestre abraçando esse planeta, envolvendo ele em todo o seu amor. E vamos colocando a nossa energia junto, numa luz rosa muito amorosa. E que essa energia percorra todos os locais onde houver maiores necessidades. Vamos agora aos nossos lares, convidando Jesus a entrar pela porta principal. Pedir que ele abençoe cada cômodo e todos que lá estão e os que hão de chegar. Nos agradecendo ao Mestre querido. E vamos agora, neste momento, pensar nas pessoas que gostaríamos muito que recebessem essas energias, trazendo a imagem delas à nossa frente, encarnadas ou desencarnadas. Vamos agora envolver algum hospital que vem à mente de vocês, todas as pessoas que trabalham neste local, e principalmente as pessoas que estão no leito de UTI, lutando pela própria vida. Vamos agora envolver as escolas, orfanatos, casas de repouso, penitenciárias, e onde houver um leito de dor. Vamos agora levar essas energias às pessoas que não têm um lar, estão em situação de rua neste momento, que essas energias envolvam e as fortaleçam. Por todos aqueles que nesse momento têm a pretensão de estar abreviando a própria vida, que essas energias encontrem e as fortaleçam para continuar a sua jornada. Vamos envolver todas as pessoas que trabalham com os animais, resgatando, procurando um lar. Vamos agora aos nossos locais de trabalho. Vamos visualizando todo o local, pedindo permissão para trabalharmos com a luz violeta neste local, transmutando toda a energia contrária. E que luzes safirinas adentrem, beneficiando todos que ali trabalham conosco. Agora vamos envolver todos os hospitais espirituais, todos os espíritos que trabalham em todas as esferas do globo, resgatando, encaminhando, cuidando dos nossos irmãos mais necessitados. E vamos envolver esta casa todos os trabalhadores encarnados e desencarnados. Agora, centralizamos
centralizemos as energias aqui no salão e entregamos a cargo do plano maior para que levem onde houver maiores necessidades. Então, Paulo agora fará o passe à distância, depois vocês serão encaminhados ao passe aqui no salão. Primeiramente serão os trabalhadores. A gente sempre pede o maior silêncio possível aqui no salão, pois a espiritualidade está atuando no caso de todos aqui presentes. Eles vêm trazendo aparelhos, uma série de coisas, e o silêncio é fundamental para eles poderem atuar. E não liguem, por favor, aparelhos sonoros. Vamos elevar o pensamento até o Mestre Jesus para recebermos um passe espiritual. Graças a Deus. Eu gostaria de iniciar essa parte dos trabalhos com a prece das fraternidades. Vamos fazer todos juntos. Jesus, nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Obrigada, Paulo. Obrigado.